vai acontecer com esse ácido carbônico? Ele vai ionizar. E quando ele ioniza, ele libera H+, mais bicarbonato. A concentração desse H+, influencia no que a gente conhece como pH. Então, o que significa? Toda vez que você aumenta metabolismo celular, aumentei metabolismo celular. Para que você vai aumentar o metabolismo celular? Para produzir mais ATP. Toda vez que você precisa de produzir mais ATP, significa que você tem que consumir mais nutriente, tem que consumir mais oxigênio. E o lixo disso é CO2. Então significa que você aumenta a produção de CO2, aumenta a produção de ácido carbônico e aumenta a concentração de H+. Então qual é a nossa lógica? E você tem que decorar isso. Quando você pega o pH do nosso plasma, é normal 7,35 até 7,45. O que significa isso? Que a concentração de H+, vou colocar aqui em pretinho, ó, a concentração de H+ do nosso plasma tem que dar um pH de 7,35 até 7,45. E isso é classificado como normal. Beleza, pessoal? Se você aumenta o metabolismo, significa que você está aumentando a concentração de quem? De H+. E se você aumenta a concentração de H+, o que acontece com o seu pH sanguíneo? Diminui. Então a gente vai ter, vou colocar até em vermelho aqui, ó. Se o nosso pH sanguíneo ele for menor do que 7,35, então se o pH do sangue ele for menor do que 7,35, o que significa? Que você aumentou a concentração de quem? De H+. Nós estamos num quadro que a gente conhece como acidemia, não é acidose. Acidemia. Por que a gente não vai falar que é uma acidose? Porque a gente só está olhando para o pH. Quando você olha só para o pH, ou você vai ter uma acidemia ou uma alcalemia. Agora mesmo, nós iremos olhar para o que causa essa acidemia e essa alcalemia. Aí a gente vai chamar de acidose ou alcalose. Tá? Mas olhei só para o pH, acidemia. Então, quando que você vai ter acidemia? Quando o pH for menor do que 7,35. Fiz lá a gasometria, ele é um teste feito pelo nosso sangue arterial. Gasometria arterial. Poderia fazer gasometria venosa? Poderia, mas ninguém faz. Ninguém. Todo mundo faz gasometria arterial. Olhei a gasometria arterial, você está olhando o quê? Os gases que estão na corrente sanguínea. Dentre esses gases, você está pensando no CO2. E pensar no CO2, você está pensando em H+. E aí você está olhando o pH. Agora faz o contrário, ó. Se o pH ele for maior do que 7,45, o que significa? Que a concentração de H+, ao invés de aumentar, diminuir. O que você tem nessa situação? O que a gente chama de alcalemia. Não é alcalose ainda, é alcalemia. Então, esse valor, 7,35 a 7,45, isso é decorado. Tá bom? Você não tem não tem colinha em questão, não tem colinha em exame. Isso tipo assim, todo mundo obrigatoriamente tem que saber. 7,35
55 a 7 vai embora. Tudo bem até aqui? Fácil? Fácil. Agora o que a gente vai fazer? Uma outra coisa. Não quero. Que é o seguinte. O que vai fazer com que o nosso corpo compense esse estado de acideria ou de alcalinia? Uma coisa é, eu acabei de identificar que o paciente está com uma variação de pH. Essa é a primeira ideia. Beleza. Depois que variou o pH, qual é a informação que a gente tem que buscar para ver se esse paciente ele vai conseguir alterar esse processo ou não? A gente olha para dois sistemas principais. Primeiro, sistema respiratório e depois, sistema excretor. Então, o sistema respiratório, além de colocar o oxigênio num processo inspiratório, ele vai tirar quem? CO2. E essa talvez, no processo de gasometria, seja a principal função do sistema respiratório. Retirar ou manter CO2. Como é que a gente vai fazer isso? Regulando a nossa frequência respiratória. Se você aumentar a frequência respiratória, significa que você está tirando CO2 do seu corpo. Se você diminui a frequência respiratória, você está tirando menos CO2 do seu corpo. Claro que todo jeito você está tirando, mas vou tirar muito rápido o CO2 ou vou tirar com lentidão o CO2. Então, regular a frequência respiratória, na verdade, está relacionado com a capacidade de alterar pH. Por quê? Porque você está pensando no CO2. Tudo bem até aqui? Você está tirando muito CO2. E diminui a frequência respiratória, você está tirando menos CO2. De todo jeito está saindo CO2. Show? Então, toda vez que você pensar em CO2, 90% dele ou mais veio do ciclo de Krebs. Tá? Nossa, de onde vem o CO2 que você respira? Ciclo de Krebs. Show de bola? Então, o que a gente faz agora? Olha só. Quando a gente avalia exatamente essa fórmula que eu acabei de passar para você, que é CO2 mais água, produzindo H+, mais bicarbonato, você vai pensar agora nisso aqui, ó, que eu vou colocar em azul, que é a pressão arterial de CO2. A gente chama de PA de CO2. Então, PA significa pressão arterial de CO2. Essa pressão, e perceba por que é pressão, porque a gente está pensando em gás, tá bom? É o gás CO2 que está dissolvido no nosso plasma. Não é o gás CO2 que está na hemácia, não. É o que está dissolvido no plasma. Beleza? Olha só, eu acabei de falar isso para você, ó. O CO2 pode estar dissolvido no plasma, ou o CO2 vai estar dentro da hemácia. Eu estou pensando nesse aqui, ó. No CO2 que está dissolvido no plasma. 70% do CO2 que você transporta está dissolvido no plasma. E aproximadamente 30% está dentro da hemoglobina, ligada à hemoglobina, né? Dentro da hemácia. Em forma de bicarbonato. Mas aí a gente está pensando em quem? Na PA de CO2, pressão arterial de CO2. A pressão arterial de CO2, ela tem um valor para ser normal, que é de 35, anota aí pra gente, até 45 milímetros de mercúrio. Esse é o valor normal da PA de CO2, de 35 a 45. Então, o que a gente acredita? Tirar tudo, irmão. Tirar muito tudo que você conseguiu. Essa aguda, ela está no microfone.
Então, o que a gente está pensando? Ó, PA de CO2. O que a PA de CO2 significa, queridos? Pressão arterial de CO2. Qual que é o valor que ela deveria ter? Como é que você vai decorar isso? Ó, o pH é de 7,35 a 7,45. É só você tirar o 7. Todo mundo faz exatamente isso. Então, quando você tem uma PA de CO2 de 35 a 45 milímetros de mercúrio, provavelmente o seu pH está normal. Entendeu isso? Então, nossa, medir lá, PA de CO2 está entre 35 e 45, espera-se um pH normal. Olha o que pode acontecer. Duas situações. Vou colocar em vermelho aqui para ficar igual o de lá. Imagine que a sua PA de CO2, ela está agora menor do que 35. Som. Obrigado. Tá bem, mas eu arrumo depois. A vozinha tá parecendo de um pato, mas nada. Olha só então, queridos. Nossa, brigadão, irmão. Consegui compreender, já estava ficando louco. Então a PA de CO2, ela pode ser menor do que 35 ou a PA de CO2 pode ser maior do que 45 milímetros de mercúrio. Imagine essa situação, vamos imaginar as duas situações. Olha só, primeira situação aqui, quando que a minha PA de CO2 estará menor? Então, quando eu tiver menos CO2. Se eu tiver menos CO2, significa que o meu metabolismo vai estar alto ou vai estar diminuído? Diminuído. Sim, se eu diminuir o metabolismo, significa que eu vou precisar de menos ATP, vou consumir menos nutriente, vou produzir menos CO2. A recíproca é verdadeira. Se eu tiver com aumento de metabolismo, eu vou consumir mais nutriente, produzir mais ATP e, consequentemente, como lixo, produzo mais CO2. Aí a minha PA de CO2 vai estar maior do que 45. E aí eu vou apagar aqui, ó, o que está em vermelho, para você pensar junto comigo aqui, ó. Olha só, eu estou pensando na PA de CO2. Então eu estou pensando nisso aqui, ó. Nessa parte que eu estou circulando em azul aqui na fórmula, ó. PA de CO2. É nisso que eu estou pensando agora. Bem, qual é a nossa lógica nessa brincadeira? Pensa junto comigo para a gente ir. Ixi, sumiu. Para a gente ir raciocinando juntos. Vamos fazer a primeira possibilidade tenho menos CO2 sendo produzido. Se eu tenho menos CO2, eu tenho menos ácido. Consequentemente, menos H+. Está claro isso para a gente? Nesse caso, então, quando você está diminuindo a PA de CO2, você vai ter um caso chamado de alcalose. Não é mais alcalemia, agora é alcalose. Por que a gente agora está falando de OZ? Porque quem vai controlar, né, na verdade, esse CO2, a produção desse CO2, ou melhor, a pressão arterial de CO2 é o nosso sistema respiratório. Como assim? O que eu estou querendo te dizer? Ó, se você aumenta a sua frequência respiratória, aumentei a frequência